Olha, bem antes de Hollywood presentear a gente com esse novo Predador totalmente woke, no novo Predador Badlands, totalmente para crianças que amavam o Predador antigo, com direito a bichinho fofinho, zero sangue e uma robô gostosa. Mas, mesmo bem antes de Hollywood passar pela pior crise existencial de criatividade do mundo inteiro, não é mesmo? E dos streamings tornarem o cinema quase obsoleto. E também da greve dos roteiristas idiotas de Hollywood, não é mesmo? E do domínio iminente também da IA, destruindo toda a cultura como a gente conhece e produz atualmente. A única diferença é que lá atrás eles não eram covardes corporativos e lançaram, talvez, o melhor filme de alienígena assassino psicopata do mundo inteiro. Predador. Dirigido pelo mestre John McTiernan, que foi fudido pelo imposto de renda, né mesmo? Forçado a fugir do olhar público, assim como o ator do filme Blade. E também o filme é atuado pelo melhor fisiculturista que virou ator. Steven Seagal? Não, mas reza a lenda também que Steven Seagal queria o papel principal. E quando ele não conseguiu, ele fez o filme mais violento e psicopata que nos anos 80 já viu. Difícil de Matar. Pra descarregar toda a fúria e frustração de não ter pegado esse papel do Schwarza. Jean-Claude Van Damme? Não, mas ele quase atuou nesse filme, Predador, como o próprio Predador, o que não faz muito sentido, né? Mas, a não ser pelo mau cheiro que o alienígena e o europeu compartilham. Mas lembrando, né, que Predador 2 e Predadores são os melhores derivados desses filmes do Predador, certo? E vamos ser honestos, né mesmo? Os anos 80 foram o melhor ano pro cinema. Parabéns, anos 80. Pro resto todo foi ruim, mas pro cinema... E esse filme já começa, né mesmo? E a gente vê as estrelas do espaço em sua total imensidão linda, né mesmo? E ao mesmo tempo a gente tenta esquecer aquela nova trilogia do Guerra nas Estrelas, que foi horrível, né mesmo? Por causa que é no espaço. E vemos uma nave alienígena quase que literalmente fecundando o planeta Terra, talvez com o pior filho do planeta Terra desde Suzanne Richthofen, que também é filha da Terra. Isso é muito triste. Depois disso rolam os créditos, né mesmo? E a gente vê um helicóptero chegando em algum país infernal de terceiro mundo, assombrado por algum ditador também de terceiro mundo. E de dentro do helicóptero saem o supergrupo de mercenários do exército, que seriam talvez os Expendables dessa época. E é também o grupo de matadores treinados mais diverso do cinema naquela época. Um lutador de MMA, Jesse Ventura, o xamã do supergrupo de heróis do Canadá, Tropa Alpha, e Mac, o garoto propaganda dos aparelhos de barbear. E também Shane Black, esse cara aí, que escreveu o pior Homem de Ferro, aquele o 3, e o pior Predador. E também temos o homem do momento, o governador da Califórnia, não é mesmo? Arnold Schwarzenegger, que aqui interpreta Dutch, que significa holandês, não é mesmo? Em inglês. E ele é recebido pelo general Didi Mocó. Ah, ele voltou. Vamos entrando. E aí depois do general, não é mesmo? PC, deixa eu dar portrona. Explicar aí que um bando de gringos sem noção, igual aqueles do submarino, que morreram no submarino, caíram com o helicóptero e precisam de resgate urgente. E aí depois de estranhar porque eles não chamaram, não é mesmo? Stallone, talvez, pra esse papel. E, junto com o Stallone, um exército de verdade, não é mesmo? Apollo do Trinador. Explica que assim como em Rock 4, ele vai ser amigo do Homem Branco nesse filme, que fica se fudendo o filme inteiro e depois morre. Dylan! Seu sem vergonha. E aí, galera, a gente tem aquele lendário aperto de mão, que em todos aqueles memes aparece, não é mesmo? Que fecha essa parceria magnífica, onde esses dois homens que são o retrato da masculinidade viril dos anos 80, não é mesmo? Sentem, através do toque, a quantidade de anabolizantes que cada um consumiu antes das filmagens desse filme. A CIA resolveu armar você com lápis e borracha? E eles são tão fortes que eles até fazem uma queda de braço, sem nenhuma necessidade da mesa. Coisa de... trolha. Ok. E agora o time tá completo, não é mesmo? E pelo menos a música tocando no helicóptero que leva Arnold e o time, não é mesmo? Não é uma daquelas três que sempre tocam em filmes de guerra na floresta. Uma rapariga bom, três rapariga bom demais. E aí temos a piada do ator desse filme, roteirista também, Shane Black, sobre como ele e a namorada queriam um sexozinho. Sabe, eu quero um sexozinho. E aí ela disse... Eu também, porque meu sexo é enorme. Entendeu? Nem eu, porque dublado não faz o mínimo sentido, não é mesmo? E também Xamã, que assim como todo brasileiro que assistiu esse filme na sessão da tarde não entendeu, igual eu,
porra nenhuma. E aí todo grupo de mercenários, né mesmo, lida com medo, fazendo inúmeros vídeos no Insta e tomando remédio pra TDAH. Não! Isso seria hoje em dia. Eles lidam mastigando tabaco, falando merda um pro outro e fazendo a barba no seco, como homens fazem. Não é, Mazeu? E agora é hora deles desembarcarem no lugar mais perigoso do mundo, Floresta da Tijuca, Guatemala. O calor é insuportável, não é mesmo? A trilha sonora é clássica também, quando o grupo de mercenários adentra a floresta. Trilha sonora, aliás, cortesia de um dos mestres dos scores. Com vocês, senhoras e senhores, Alan Silvestre. E, não é mesmo, os mercenários se movimentam para as florestas tropicais, não é mesmo? Cheios de perigos, fazendo aqueles típicos sinais que eu sempre acho que os atores estão inventando na hora. Eles acabam dando de cara, não é mesmo? Com o helicóptero que eles estavam procurando, pendurado numa árvore, como uma fruta podre. E eles descobrem que todos estão mortos dentro desse helicóptero, com suas cabeças totalmente esmagadas. Pelo menos é melhor do que voar de TAM. Lembra daquele acidente? E nossos heróis nesse filme usam armas sofisticadas. Sofisticadas demais até pra essa época, não é mesmo? Nerf Gun. Mas era uma época com a melhor tecnologia do mundo, não é mesmo? Os nossos queridos anos 80. E agora o indígena Billy, não é mesmo? Em mais um episódio de Largados e Armados. Ele sabe as manhas de se virar na floresta, não é mesmo? Bebendo até a água da famosa planta de miápica. Se você encontrar na floresta, se lambuze dessa água, vai salvar a sua vida. E Billy já começa a sentir um distúrbio na força, não é mesmo? Sentindo a presença maligna do maníaco do parque alienígena no recinto. E ele acaba dando de cara com um presentinho. 3 vagabundos pendurados de cabeça pra baixo numa árvore sem pele. E o time, né mesmo, começa a achar que quem fez essa merda toda não é humano. Eu não sei, Dutch. Isto não é humano. Parabéns. Quer dizer, esses mercenários aí acham que quem fez isso aí não é humano? Então eles não vieram no Brasil e assistiram a série Tremembé. E ele era adolescente, porra. Humanos fazem bem pior. Aliás, Tremembé era em cartaz no Chapado. E aí a gente já começa a ver o grupo sendo observado pela presença. Ou sendo observados por alguém severamente daltônico. E aí depois eles vão concluir a missão deles, como se essa missão tivesse alguma finalidade mais. E aí acabam dando de cara, não é mesmo? Com uma singela vila de agricultores de algodão, cuidando da sua vida. Conversando, rindo. Eu não tenho nada a dizer! O que deixa, não é mesmo? Schwarzenegger e seu grupo de mercenários americanos com sede de sangue por verem ali futuros imigrantes, não é mesmo? Ilegais que vão infestar a América inteira. Olha só esse cara cuidando de um turista americano. Já chega! Cuidando melhor até de como eles seriam tratados na própria América, não é mesmo? Mas vendo isso, não é mesmo? Arnold faz o sinal. Giradinha neurastênica. E aí todos os seus bros entendem na hora que devem fazer a dança da lacraia rastejante pra acompanhar essa merda. E aí, sem pestanejar, né mesmo, eles começam o processo de americanizar esse lugar e facilitar o futuro trabalho de Ice, Vanilla Ice. O que significa, nesse caso, matar qualquer coisa que se pareça remotamente com um latino. E olha, eles já olham o pobre Ramon como a primeira vítima do progresso. Primeiro, não é mesmo? Eles decidem exterminar um pobre senhor fumando um cigarro, curtindo a mãe Gaia. Depois Mac 3, Presto Barba, passa a faca em um simples trabalhador descansando. Mostrando, não é mesmo? America, fuck yeah, come again to save the motherfucking day, yeah! Mostrando pro resto do mundo, não é mesmo? Como a América pacifica lugares dominados por ditadores sanguinários, matando todo mundo e mandando a porra toda pro inferno. America, fuck yeah! E agora nosso querido austríaco / halterofilista / ator / ex-governador da Califórnia começa a suspeitar que eles estão comendo cachorros do café da manhã. Assim como Trump disse. They're eating the dogs. E por isso ele decide ser extra cruel com esses filhas da puta. Enquanto ao mesmo tempo faz uma demonstração de powerlifting pra humilhar, não é mesmo, o resto do seu time. A maioria deles fora de forma, não é mesmo? E com um percentual de gordura corporal em 46%. Look at you, with your fucking 48% body fat. E depois ele simplesmente arremessa um carro
cheio de explosivo num grupo do MST local desse lugar, almoçando. E aí o massacre começa, não é mesmo? Porque time América não vai dar mole pra um bando de vagabundo ameaçando a nossa querida liberdade de expressão. America, fuck yeah! Você parece meio de outro país, hein? You don't look like a real American. E agora tentando competir com ele mesmo no filme Comando para Matar, no número de mortes por minuto. Nem atiro direito, mas acerto todo mundo morte. Pistola morte. Espingarda morte. Schwarza faz a limpa, matando 10 vezes mais que todo o seu time reunido. E o nosso querido Jesse Ventura Leôncio, inimigo do Pica-Pau, faz uma homenagem ao Exterminador do Futuro, usando sua metralhadora rotativa de bolso para destruir pequenos vilarejos inteiros. Depois de queimarem várias pessoas vivas enquanto metralham elas ao mesmo tempo. E destruírem todos os recursos naturais desse lugar e as moradias dos locais. E depois destruírem todos os meios de locomoção com exageradas overkills. E agora, não é mesmo? Que pelas minhas contas eles já mataram o bairro inteiro da Liberdade, talvez. Schwarza resolve brincar de verdade com os poucos restantes que sobreviveram. Tudo isso com uma expressão no rosto de um tanque de guerra feliz. Lembra daquele trem feliz? Que era um desenho animado? Aí nesse caso seria um tanque de guerra feliz. Thomas, o tanque de guerra. E o indígena Billy, né mesmo, tá fazendo sua dança da chuva. Chuva de balas! Não esperam molhar o bico. E aí, suspeitando que um desses, né, do vilarejo aí escondia talvez petróleo no porão, Schwarza é especialmente cruel com ele. Empalando esse chicano aí na parede com sua faca tramontina de cortar saco de francês. Pão francês. E eu vou te falar, essa é a única hora que o Schwarza sorri nesse filme, soltando até a sua icônica frase. Stick around. Não desgruda daí. Não desgruda daí. Imagina se matar alguém assim, com essa serenidade piadista. Depois, não é mesmo? Antes de matar 2 caras que estavam super tranquilos, só lendo no seu workplace, eu diria, não é mesmo? Apesar de todos esses barulhos aí da Terceira Guerra Mundial acontecendo do lado de fora, não é mesmo? E como o Arnold viu que esse lugar aí é muito pobre, e ele tem uma queda por empregada doméstica, não é mesmo? Porque ele teve um filho como empregada doméstica, ilegítimo. Ele decide poupar a vida, certo, de uma mina que ia atirar nele pelas costas, porque talvez ela seja, né, pobre e fácil. Puta, que imbecil, maluco. Que imbecil. E aí depois de Arnold, né mesmo, descobri que foi enganado por Apolo do Treinador, né mesmo? E o lugar não tinha nenhuma arma de destruição em massa. Você armou essa? Tudo palhaçada. Assim como o Iraque de Saddam não tinha. Ou será que tinha? Não tinha. E Arnold fica full pistola com Apolo. Galera, vocês lembram daquele aperto de mão super amistoso no começo do filme? Como? Ele pode estar bravo. E ele diz pra Arnold, não é mesmo? Que ele usou Arnold e todo o time dele e foda-se se eles morrerem. Se morrer, morreu. Você é uma peça descartável. Porque eles são descartáveis. E aí depois desse grupo matar tudo que se mexia nesse lugar, eles vazam. E eles levam a única mulher desse lugar com eles. Por motivos aí que são todos simps. E vou te falar, e o surto de adrenalina, né mesmo? É tão grande de todas as mortes que leva aí a Shane Black a fazer mais uma das suas famosas piadas. Nossa, como você tem o sexo grande. Por que você disse isso 2 vezes? Não disse. É que fez eco. Não entendeu nada? Por isso que esse filme passava na sessão da tarde. Eles deixavam assim de propósito. Se você entendesse, não passaria. E não é mesmo? Billy cai na gargalhada, mesmo ninguém tendo entendido nada. Sendo observado de perto, não é mesmo? Por talvez o maior imigrante legal de todos os tempos, depois de Superman. E quando ele põe literalmente o escorpião no bolso, podemos ver pela primeira vez a mão que balança o berço. What the fuck does that even mean? Do Predador, né? E aí depois deles andarem, né mesmo, sem rumo, por horas, né mesmo, nessa floresta, fazendo aí suas melhores expressões faciais. Semper Fi, US Marines! Hooray! Como eu queria ser, né? Toda pompa e nenhuma arma. E aí Billy, né mesmo, usando toda a sua conexão ancestral com a natureza, ele é o único que percebe alguma coisa estranha na mata. É quando a jovem Sheila O'Malley, ela já aguentou o suficiente desse festival de testosterona e zero romance no ar que tá rolando. E ela foge desse grupo aí, né mesmo? Porque a gente sabe o que acontece com a mulher na guerra
quando um monte de cara pega ela, não é mesmo? Run, Forrest, run. Mas ela é recapturada, não é mesmo? Por Shane Black, esse 4 olhos aí, que nem devia estar nessa missão, com esse óculos escroto. Nem enxerga, porra. Mas antes, não é mesmo, que ele possa contar mais de uma de suas piadas horrorosas, nível Bora Bill, não é mesmo? E abaixar o astral desse lugar tão lindo. Predador faz um favor pra plateia e pra gente, mata ele primeiro. Yeah! E mata ele na frente da refém. E seguindo o rastro de sangue, né mesmo, deixado pelo cadáver de Shane, a única coisa que o mercenário Humberto Martins encontra é o sarapatel humano que Shane virou. E agora a nossa querida 90 Dias pra Casar, né mesmo, tem que fazer a maior força do mundo pra entender um interrogatório sobre o que aconteceu. O que foi que fez com ele? Feito com a pior pronúncia de espanhol mexicanês do mundo. Mulher, que passou? E depois do grupo perceber que eles não estão lidando com simples imigrantes ilegais, todo mundo bota sua game face on, que inclui, né mesmo, muitos planos de câmera capturando expressões de choque com zoom, tipo essa. Vemos que Shane Black se fudeu na mão do palhaço do espaço, pendurado de cabeça pra baixo. Logo depois, nosso querido Jesse Ventura, o The Rock daquela época, né mesmo, que não ameaçava profissionalmente o verdadeiro The Rock da época, Schwarza, morre com um tiro de plasma espacial que abre um buraco no peito dele do tamanho do Central Park. E Mac finalmente vê o predador no meio do mato, usando a camuflagem mais ineficiente do mundo, desde aquele pano que o Harry Potter usava pra ficar invisível. Vendo que os dois do time já morreram, né mesmo? Do fugitivo do Ice mais famoso do espaço desde Alf, o ET criminoso. Eles decidem, né mesmo, descontar a raiva abrindo fogo contra a floresta inteira, causando um nível de desmatamento tão grande só visto antes hoje em dia, na nossa floresta amazônica. E aí, depois dessa merda toda, mesmo, eles conseguiram acertar o predador com um arranhão no braço. O que leva ele a tirar meio que a sua camuflagem. E aí a gente consegue ver que o sangue do alien é verde fosforescente. Ui, poderosa! Assim como a de um reptiliano também, não é mesmo? Alguém da realeza britânica. E agora, não é mesmo, o predador tem que fazer aquela inevitável sequência, sabe? Quando o personagem tem que curar um ferimento. Usando, não é mesmo? Necessaire médical by Predator. E agora eles têm que esperar o resgate, não é mesmo? Que calma, só vai chegar bem no final do filme, quando eles já tiverem resolvido tudo e todo mundo já tiver morrido. Mas Billy ainda sabe que tem alguma coisa não humana caçando eles. Tem alguma coisa aí esperando por nós. E quando a noite chega, dominados pelo calor intenso, paranoia e dezenas de doenças locais como chikungunya, dengue e chagas, e aquele peixe que entra na uretra, eles decidem fazer simplesmente por conta própria o controle ambiental dessa área, matando um inocente javali. Você matou um porco? E aí Schwarza, né mesmo, de saco cheio deles serem caçados como animais de teta, pronto pro abate, né mesmo? Mesmo sendo americanos, onde já se viu. Resolve interrogar 90 Dias pra Casar usando aí, né mesmo, seu melhor mexicano com sotaque austríaco. You're not sending me to the cooler, Jesus. E ela, né mesmo, ela diz que o predador tá sangrando, machucado. Aquele troço verde não é esperma de alienígena, é sangue. E Schwarza, não é mesmo? Manda a máxima. Se ele sangra, a gente pode matá-lo. Se ele sangra, pode ser destruído. E agora eu entendi a pergunta do Batman pro Super-Homem. Você sangra. Não era sobre menstruação. E agora, galera, é hora de desmatar e destruir a fauna local, construindo as armadilhas mais iradas e inúteis, onde todos os atores conseguem mostrar seu físico sarado, não é mesmo? Olha, eu vou te falar, 4 dias na floresta com predador é mais eficiente que 60 dias com Cariani. Pergunta pra tua mãe, aquela ordinária. Eles estão, né? E aí, pra relaxar, Mac 3, né mesmo, decide fazer o seu passatempo preferido. Fazer a barba no seco, usando apenas o suor do próprio corpo e ódio. E aí, depois disso, pra animar todo mundo mesmo, 90 Dias pra Casar conta que Predador sempre visita a Terra e eles no verão. E todo mundo já tá super acostumado, né mesmo, com essa merda. Igual os brasileiros estão acostumados com os assaltos e mortes, mas todo ano, não só no verão. Né? E ela conta, né mesmo, que o Predador faz dos homens seus troféus, assim como a Virgília das Bets. E aí é quando tudo vai pro caralho, não é mesmo? Quando o predador vacila e cai numa armadilha.
Droga! Mas nenhum desses mercenários treinados consegue acertar uma bola de disco de boate dos anos 80 em movimento numa floresta. E apesar de Apollo odiar todo mundo e falar que todo mundo aí era descartável, ele resolve ficar pra trás e tentar salvar Mac, que já tá mais pra lá de Bagdá, não é mesmo? Que Jack Nicholson naquele filme Estranho no Ninho. Vamos. Qual de vocês doidos tem coragem, hein? E aí Mac 3 e Apollo conseguem ver o predador relaxando em cima das árvores. Tá vendo? Eu vejo ele. E decidem, né mesmo, botar o melhor plano possível pros dois morrerem na mão do predador com menos dor possível. Mas o plano tá super errado, é claro, e Mac é o primeiro a morrer. Seguido de perto por Apollo, que tem a pior morte do cinema, depois da sua própria morte na mão de um crocodilo em Um Maluco no Golfe. E da própria morte também, na mão de Ivan Drago, tendo um dos braços arrancados e girando igual galinha que perdeu na rinha, porque tem a cabeça decepada e depois fica girando, com sangue jorrando. Eu já vi isso. Meu pai me levou com 9 anos de idade. Os anos 80 adoravam arrancar braço. Lembra de Comando para Matar? E aí Billy acaba percebendo que ele não é o ator principal desse filme, porque os anos 80 não eram woke o suficiente pra ele estrelar um filme desse. E decide se matar, desnecessariamente, pros outros brancos sobreviverem por mais 5 minutos. Oh, Billy. E Billy faz o que talvez todos os caçadores de troféus imundos, não é mesmo, deveriam fazer. E vai na faca mesmo contra o predador. Mas é quando todos se fodem, a mina foge, Schwarza acaba levando um laser a queima-roupa, que pra ele é só um arranhão superficial, dando origem aqui à melhor fala idiota de todos os tempos. Get to the chopper, now! Get to the chopper! E agora, não é mesmo, que só sobraram o austríaco versus imigrante. Que ironia, sendo que os dois são imigrantes. Schwarza, não é mesmo, decide relaxar mergulhando no lago da Guatemala e provavelmente pegando aquele outro predador, sabe? Aquele que entra na uretra. E depois, né mesmo, dele perceber que a qualidade dessa água aí que ele mergulhou é a mesma das praias do Rio de Janeiro, ele fica totalmente coberto de merda. O que, coincidentemente, é a única coisa que atrapalha a visão do predador. Coliformes fecais cariocas. E agora a gente pode ver o predador na sua totalidade, sem camuflagem, não é mesmo? Depois disso, Schwarza tem o sangue frio de construir várias e novas armadilhas usando apenas cipós e pau-brasil. Enquanto o predador faz sua clássica assinatura, arrancando a coluna vertebral de uma de suas vítimas, fazendo jus aí à fama, não é mesmo, que eles têm de melhores quiropratas do espaço. 2, 3, good, hold it. E agora Schwarza, não é mesmo, literalmente na merda, coberto de merda, ficando agora realmente igual um dos integrantes do ICE, ele solta, não é mesmo, o seu grito de guerra austríaco, convocando o inimigo pra porrada. Let's get ready to rumble! E Schwarza já começa os trabalhos, né, mandando uma flecha no rabo do predador, fazendo ele cair de cabeça nessa fogueira de São João aí improvisada. Fazendo o predador, né mesmo, pegar aí o espírito dos feriados e comemorar também o 4 de julho, soltando vários fogos de artifício no meio da selva. E agora com a camuflagem psicodélica, sucesso em todas as raves, quebrada, o predador tá mais vulnerável e ele é atacado com inúmeras varas pelo varudo Schwarza. What the fuck? Schwarza agora percebendo que o predador tá vazando algum tipo de corrimento verde, espacial, Schwarza consegue aí seguir seu rastro bem mais fácil, não é mesmo? Sangra, canalha. Mas seus planos são totalmente frustrados quando ele cai no lago e perde a sua camuflagem de merda, de cara de barro, eu quis dizer. E acaba levando uma chave de pescoço do predador, não é mesmo? Ficando aí cara a cara com ele mesmo. 2 imigrantes ilegais tentando uma vida melhor na América. E antes de matar Schwarza, não é mesmo? O predador resolve mostrar sua verdadeira face pra ele, já que ele foi um oponente tão maneiro, né? E pasmem, galera, predador é humorista Nil Agra, com boca de buceta. Você é muito feio. Nossa, mas como você é feio. E obrigado por ter deixado esses doces, mãe. Vocês achou que eu não tava recriando a fala do filme, né? Não. E aí nessa porradaria aí, Schwarza é mais massacrado que aquele cara Jake Paul na última luta de boxe na Netflix. E simplesmente pede pra morrer. Vem me matar, vem! Vem cá! Mas isso tudo, ó, era armadilha. E o predador é esmagado com um tronco. Mas o predador, antes de morrer, né mesmo, joga uma pergunta pro Schwarza.
o que você é. Profundo, não é mesmo? E aí depois ele aciona uma espécie de bomba de Hiroshima portátil que ele carrega no braço pra explodir a porra toda. Porque diferente das competições esportivas atuais, não é mesmo? Não tem segundo lugar pro Predador, nem terceiro. E agora, não é mesmo, que todos do time morreram, menos Schwarza, o helicóptero de resgate finalmente chega. Legal. Pra levar o nosso herói de guerra pra casa. Fim. E, infelizmente, a gente nunca vai ter, aparentemente, uma continuação digna do Predador, maneira, estrelando Arnold, velho Schwarzenegger, por algum motivo inexplicável aí. Disney. Lindo filme, né mesmo? Nota de 0 a 10, mega fucking blaster 1000. 1 milhão de mil. Ótimo filme, bonito, inspirador, não é mesmo? E talvez um dos pioneiros nesse quesito de alienígena mata um por um do time. Não é o pioneiro, mas é simplesmente um dos que causou a maior impressão positiva nas pessoas, não é mesmo? Como eu vi esse filme quando eu era moleque. E eu vou te falar, se você assistir ele hoje em dia, segura. Tanto porque a franquia sobrevive até hoje, não é mesmo? Então, e esse foi, não é mesmo? Geração Z, o que deu início a tudo. E pra você que é a geração F de foda, igual eu, não é mesmo? Vai se lembrar com o maior carinho desse mega clássico. You're not sending me to the cooler. E escreve aí nos comentários, tá? O que vocês acharam de tudo. E sigam esse canal, virem membro, compartilhem, espalhem a notícia. Vejo vocês no próximo. Tchau.